Michael Jordan é, para muitos, o maior jogador de basquete de todos os tempos. Mas o que realmente o coloca nesse patamar? Seriam seus 6 títulos de campeão da NBA, seus 5 prêmios de MVP, ou talvez o impacto cultural que transcendeu as quadras e o transformou em uma das figuras mais icônicas da história do esporte? Hoje, vamos explorar a jornada de Michael Jordan, desde seus primeiros passos no basquete até seu reinado absoluto na NBA. Será que ele realmente merece o título de GOAT, ou existe espaço para debate? Prepare-se para uma viagem pelos momentos mais icônicos, as maiores conquistas e os desafios que moldaram a lenda. E no final, só você poderá decidir. Michael Jordan é de fato o melhor de todos os tempos? Michael Jordan nem sempre foi o gigante do basquete que o mundo conheceu. Na verdade, durante sua juventude, ele chegou a duvidar se teria futuro no esporte por causa de sua altura. Nascido em 17 de fevereiro de 1963 em Brooklyn, Nova York, mas criado em Wilmington, Carolina do Norte, Jordan era filho de James e Dolores Jordan. Desde cedo, ele se apaixonou pelo basquete, mas não tinha as características físicas que imaginava serem necessárias para triunfar no esporte. A preocupação com a altura surgiu porque Jordan era mais baixo que muitos de seus colegas e até mesmo comparado a outros membros de sua família. Seu pai tinha 1,75 e sua mãe 1,65, o que fez com que Michael acreditasse que ele poderia não crescer muito além disso. Ele chegou a considerar que talvez fosse melhor focar em outro esporte, como o beisebol, onde a altura não era tão determinante. Mesmo assim, ele nunca desistiu completamente do basquete, e sua dedicação ao esporte começou a dar frutos quando, no ensino médio, sofreu um crescimento repentino. Ele foi de 1,75 para 1,93 em pouco mais de um ano, mudando completamente sua perspectiva. Michael Jordan se destacou no colegial e atraiu a atenção de várias universidades, mas acabou escolhendo a Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, onde começou sua carreira universitária em 1981. Sob a orientação do lendário técnico Dean Smith, Jordan encontrou o ambiente perfeito para desenvolver o seu jogo. Em sua temporada de calouro, Jordan rapidamente se destacou em uma equipe já cheia de talentos, como James Worthy e Sam Perkins. Ele foi nomeado calouro do ano na Atlantic Coast Conference e teve médias impressionantes de 13,5 pontos e 4,4 rebotes por jogo. Porém, o momento mais marcante daquela temporada veio durante o torneio da NCAA, quando Jordan fez a cesta decisiva na final contra Georgetown, liderada por Patrick Ewing. Aquele arremesso não apenas garantiu o título nacional para o UNC, mas também marcou o início da lenda de Michael Jordan. Turn my name from Mike to Michael Jordan. It gave me the confidence that I needed to start to excel at the game of basketball. Nos anos seguintes, Jordan continuou a evoluir como atleta e competidor. Em sua segunda temporada, em 1982-83, ele liderou o time em pontuação, com uma média de 20 pontos por jogo, além de 5,5 rebotes e 2,2 assistências. Ele foi nomeado para o primeiro time All-American, consolidando-se como uma das maiores estrelas do basquete universitário. No terceiro e último ano em Chapel Hill, Jordan levou seu jogo a um nível ainda mais alto, alcançando médias de 19,6 pontos, 5,3 rebotes e 2,1 assistências por jogo. Ele foi novamente nomeado para o primeiro time All-American e no final daquela temporada recebeu o prestigiado prêmio Naismith College Player of the Year, dado ao melhor jogador do basquete universitário. Apesar de ainda ter mais um ano de elegibilidade no college, Jordan decidiu se declarar para o draft da NBA em 1984. Antes de sua saída, Jordan cumpriu uma promessa feita à sua mãe, Dolores. Ele retornaria mais tarde para completar seu diploma, algo que realmente fez anos depois. Em 1984, Michael Jordan se declarou elegível para o draft, entrando em uma das classes mais talentosas da história. Na época, ele já era uma estrela do basquete universitário, mas a transição para a NBA ainda trazia dúvidas, especialmente por questões físicas. Apesar de ter mostrado consistência e capacidade de decidir jogos em Carolina do Norte, alguns times de NBA ainda desconfiavam se Jordan, com seus 1,98 metros, seria capaz de ser uma força dominante em uma liga onde jogadores mais altos eram priorizados, principalmente nas posições de pivô e ala pivô. Naquele ano, o Houston Rockets, com a primeira escolha, selecionou Hakeem Olajuwon, um pivô dominante da Universidade de Houston, enquanto o Portland Trail Blazers, com a segunda escolha, optaram por Sam Bowie, outro pivô da Universidade de Kentucky. O Blazers estava focado em atender suas necessidades no garrafão, deixando Michael Jordan disponível para o Chicago Bulls, que o escolheu como a terceira escolha geral. He's only 6'6", so how much can he really do? We wish he were 7'1". But he isn't. Galera, deixa eu dar um aviso rápido aqui pra vocês antes de a gente voltar a falar dessa história incrível do Michael Jordan. Cara, eu queria agradecer muito a vocês porque batemos 20 mil inscritos aqui no canal. O canal começou um dia desse, recém-nascido, e já somos 20 mil inscritos aqui no YouTube. Quero agradecer a vocês demais. Sem o apoio de vocês, eu não teria essa motivação pra fazer vários vídeos aqui. E com isso, eu vou trazer uma super oferta pra vocês, que a GoCase, apoiadora aqui do canal que tá junto com a gente, tá com desconto imperdível lá na GoHoHo, que
são os eventos de Natal, são promoções de Natal, e se você ainda usar o cupom GOLSTEF que tá aparecendo aqui, você ainda ganha desconto exclusivo em homenagem aos 20 mil inscritos aqui do canal. E lá tem vários produtos, lá tem várias capinhas, ó, do seu time do coração aqui, ó. Peguei algumas do Golden State Warriors pra vocês verem aqui, capinhas de extrema qualidade, capinhas maravilhosas, tinham muitas aqui do Golden State, também tem uma do Flamengo, uma capinha do Flamengo que eu também peguei lá, e peguei uma capinha de Jujutsu que eu sou muito fã de anime. Além de tudo isso, olha que qualidade nos copos lá da Gold Case, que você também pode pegar um copo personalizado com o seu nome e do seu time do coração, seja de futebol, seja do basquete, e também tem várias outras opções lá para você estar escolhendo o seu copo, beleza? Usa o cupom GOLSTEF e aproveita tanto as promoções de Natal junto com as promoções aqui do canal em homenagem aos 20 mil inscritos, fechou? Tamo junto! Logo em sua temporada de estreia, 84-85, Michael Jordan mostrou que as dúvidas sobre sua altura ou impacto na NBA eram completamente infundadas. Ele não apenas se adaptou rapidamente ao estilo de jogo profissional, como também se destacou como um dos melhores jogadores da liga desde o início. Jordan começou sua carreira em 26 de outubro de 1984 contra o Washington Bullets, marcando 16 pontos, pegando 6 rebotes e dando 7 assistências em uma vitória do Bulls. Aquele jogo foi apenas um vislumbre do que estava por vir. Jordan rapidamente assumiu o papel de líder do time, transformando uma equipe mediana em um time competitivo. Ele terminou a primeira temporada com média de 28,2 pontos, 6,5 rebotes, 5,9 assistências e 2,4 roubos por jogo. Pelo seu desempenho espetacular, Jordan foi eleito o calouro do ano, de forma unânime. Além disso, foi selecionado para o All-NBA Second Team, um feito raro para um calouro. Antes da chegada de Jordan, o Chicago Bulls era uma franquia com pouco destaque, que não tinha conseguido manter consistência nas últimas temporadas. Em sua primeira temporada com Jordan, o time alcançou um recorde de 38 vitórias e 44 derrotas, suficiente para levá-los aos playoffs, algo que parecia fora de alcance antes da chegada de MJ. Nos playoffs de 85, o Chicago Bulls enfrentou o Milwaukee Bucks na primeira rodada. Embora o Bulls tenha sido eliminado em 4 jogos, Jordan deixou uma forte impressão. Ele liderou o time com médias de 29,3 pontos por jogo na série, mostrando que era capaz de elevar seu nível de jogo em momentos mais importantes. Em 1986, era natural que Michael Jordan fosse votado para o All-Star Game, mesmo tendo jogado apenas 3 partidas até aquele momento devido a uma lesão no tornozelo. Naquele mesmo ano, durante os playoffs, ele alcançou um marco histórico. Enfrentando o poderoso Boston Celtics liderados por Larry Bird, Jordan fez o impossível. Marcou 63 pontos em uma única partida, estabelecendo um recorde de pontuação nos playoffs que permanece até hoje. Mesmo com o Chicago Bulls sendo eliminado na série, o desempenho foi tão impressionante que Larry Bird descreveu Jordan como o deus disfarçado de Michael Jordan. Foi nesse momento que o mundo percebeu que Jordan não era apenas um grande jogador, mas um fenômeno que mudaria para sempre a história do basquete. Como se Michael Jordan já não estivesse causando impacto suficiente, em 1987 ele elevou seu jogo a um nível histórico. Naquela temporada, Jordan liderou a NBA em pontuação, com impressionantes 37,1 pontos por jogo, um feito que continua sendo a 5ª maior média de pontos em uma temporada na história da liga. Os únicos números superiores pertencem aos feitos absurdos de Will Chamberlain no início dos anos 60. I just want the franchise and Chicago Bulls to be respected as a team. It's very hard for something like that to happen, but it's not impossible. Enquanto brilhava individualmente e acumulava prêmios e fama, Michael Jordan vivia uma outra realidade: a frustração constante por não conseguir vencer. Em suas primeiras 3 temporadas, Jordan era inquestionavelmente o melhor jogador da liga, mas mesmo assim só conseguiu vencer uma única partida de playoff nesse período. A pressão de carregar o Chicago Bulls praticamente sozinho pesava, e a falta de apoio ao seu redor o deixava constantemente longe de disputar títulos. No entanto, o cenário começou a mudar em 87, quando o gerente-geral do Bulls, Jerry Krause, fez 2 escolhas cruciais no draft: Horace Grant e Scottie Pippen. Essas adições transformaram o elenco, trazendo jogadores jovens e talentosos que complementavam perfeitamente as habilidades de Jordan. Com Pippen emergindo como coadjuvante ideal e Grant oferecendo presença no garrafão, Jordan finalmente começou a vislumbrar a possibilidade de competir por algo maior. Em 1988, Michael Jordan entregou uma das temporadas individuais mais dominantes da história da NBA. Ele teve médias impressionantes de 35 pontos por jogo, com 54% de aproveitamento nos arremessos, além de 6 rebotes e 6 assistências. Esses números excepcionais o levaram a conquistar o primeiro MVP da sua carreira, mas Jordan não brilhou apenas no ataque. Ele também liderou a NBA em roubos de bola com incríveis 3,2 por jogo, além de contribuir com 1,6 tocos por partida. Sua excelência defensiva foi reconhecida com o prêmio de defensor do ano, fazendo de MJ um dos raríssimos jogadores da história a vencer o prêmio de MVP e de melhor defensor na mesma temporada. Além disso, no concurso de enterradas de 88, Jordan protagonizou um duelo épico contra Dominique Wilkins.
com acrobacias icônicas, com o voo lendário da linha do lance livre, ele venceu aquela que é considerada por muitos a maior disputa de enterrada de todos os tempos. Mas nada disso realmente importava, porque para Michael Jordan o mais importante sempre foi vencer. E finalmente, com Scottie Pippen e Horace Grant integrando o time, o Chicago Bulls teve sua primeira temporada com 50 vitórias desde 1974. Pela primeira vez, a equipe parecia estar se transformando em uma verdadeira ameaça nos playoffs. Na primeira rodada, o Bulls avançou ao derrotar o Cleveland Cavaliers, com o Jordan apresentando médias absolutamente insanas de 45 pontos por jogo. Ele parecia imparável, carregando o time nas costas e deixando claro que seu talento individual era incomparável. No entanto, a segunda rodada foi uma história diferente. O Chicago Bulls enfrentou o Detroit Pistons, um time mais experiente e físico, que havia se consolidado como uma das potências da Conferência Leste. O Pistons derrotou o Bulls de forma contundente, vencendo a série por 4-1. Essa derrota foi uma lição amarga para Jordan. A grandeza individual por si só não era suficiente para conquistar a vitória nos playoffs. A equipe precisava evoluir para competir no mais alto nível. Mesmo assim, Jordan continuava a ser o jogador mais eletrizante de se assistir. Sua habilidade de desafiar os limites do que era possível em quadra fazia com que cada jogo do Bulls fosse um espetáculo imperdível. Na temporada de 1989, Michael Jordan deixou sua marca definitiva na história da NBA ao acertar seu primeiro arremesso lendário, que ficou conhecido simplesmente como The Shot. Era o quinto e decisivo jogo da primeira rodada dos playoffs contra o Cleveland Cavaliers. Com o placar empatado em 100-100 e apenas 3 segundos restantes no relógio. Na segunda rodada dos playoffs de 90, o Chicago Bulls passou pelo New York Knicks, mas novamente caiu diante do Detroit Pistons, que usou sua força física para minar Jordan. A tática de bad boys do Pistons, que focava em intimidar e abusar da agressividade contra MJ, foi eficaz. E por mais incrível que fosse a performance de Jordan, o Bulls não conseguia superar a muralha de Detroit pelo terceiro ano consecutivo. Em 1990, Jordan continuou a dominar individualmente, liderando a NBA em pontuação e steals. No entanto, apesar de ser claramente o melhor jogador, o time não conseguia dar o próximo passo para conquistar o título. Isso resultou em mais uma frustração nos playoffs, o que foi um grande golpe para a moral da equipe e para a imagem de Jordan como líder. No total, seus primeiros 6 anos de NBA, Michael Jordan havia vencido 5 séries de playoffs, mas perdido 6. Com um recorde negativo de 25 vitórias e 29 derrotas nos playoffs. Depois dessa terceira derrota consecutiva para o Pistons, a mídia começou a questionar a capacidade de Jordan de jogar um basquete coletivo. As críticas começaram a crescer, sugerindo que MJ estava mais focado em suas estatísticas pessoais e menos no sucesso do time. A pressão aumentou, pois parecia que a maior estrela da NBA não conseguia levar sua equipe à glória coletiva. E de certa forma as críticas tinham fundamento. Durante os anos 80, Jordan frequentemente tentava pontuar com dobras ou até tripla marcação, muitas vezes ignorando seus companheiros de time que estavam livres. Embora ele tenha dado sinais de evolução como passador, principalmente em 1989, quando registrou uma média de 8 assistências por jogo, Jordan sempre olhou primeiro para o arremesso e depois para a assistência. Essa tendência de priorizar seu jogo pessoal em vez do coletivo foi um dos grandes pontos de conflito nos anos iniciais de sua carreira. Isso o impediu de alcançar o sucesso que parecia ser inevitável. O estilo de passe de Jordan naquela época era mais reativo do que proativo. Ele só soltava a bola quando percebia que um companheiro estava completamente livre, o que raramente acontecia, já que ele atraía toda a atenção defensiva com um buraco negro. Quando Jordan finalmente decidia passar a bola, isso geralmente resultava em uma jogada fácil, como uma enterrada ou bandeja, já que a defesa estava toda focada nele. Apesar dos números absurdos de pontuação de Jordan, o ataque do Bulls era, na melhor das hipóteses, mediano. Eles nunca chegaram a ser uma potência ofensiva nesse período. Curiosamente, o time atingiu seu pico de eficiência ofensiva nos anos 80, durante a temporada de 1986, quando Jordan perdeu 80% dos jogos devido à lesão no tornozelo. Essa estatística aparentemente contraditória apontava para a necessidade de uma estrutura tática mais equilibrada, algo que faltava à equipe. Foi apenas em 1990, com a chegada de Phil Jackson como técnico e a consolidação de Scottie Pippen, que o ataque do Bulls finalmente se tornou uma das 5 melhores ofensivas da NBA. A habilidade de Pippen em distribuir o jogo e acelerar o ritmo no contra-ataque abriu espaço para Jordan, que pela primeira vez podia confiar consistentemente em alguém para criar jogadas ao seu lado. Essa evolução tática foi um divisor de águas, permitindo que Jordan focasse em explorar seu potencial máximo sem carregar sozinho todo o peso ofensivo do time. No entanto, o valor
valor de Pippen foi talvez ainda mais evidente ao lado defensivo. Com uma envergadura impressionante, agilidade excepcional e uma capacidade incansável de cobrir múltiplos jogadores em uma única posse, Scottie Pippen era exatamente o que Jordan precisava. Jordan foi espetacular desde o momento em que entrou na NBA, mas em 1991 ele atingiu seu ápice. Naquele ano, ele conquistou seu segundo prêmio de MVP, liderando um time do Bulls que tinha o melhor ataque da liga. Chicago estava imparável nos playoffs da Conferência Leste, varrendo o Nets na primeira rodada, derrotando o 76ers em 5 jogos na semifinal e finalmente buscando vingança contra o Pistons na final de conferência. Dessa vez, o confronto com Detroit não foi equilibrado. O time do Pistons, que estava em declínio após 3 finais consecutivas, não conseguiu segurar um Bulls em plena sessão. Jordan e sua equipe varreram Isaiah Thomas e o Pistons, marcando um momento simbólico na transição do domínio da liga. A derrota foi tão amarga para Detroit que, ao final do jogo 4, os jogadores do Pistons deixaram a quadra antes do apito final, recusando-se a cumprimentar os jogadores do Bulls, um gesto que até hoje é lembrado como um dos episódios mais polêmicos da rivalidade entre os times. We finally got over the hump of the loser's mentality. We were starting to become a winning franchise. And, you know, the sky was the limit. As finais de NBA em 91 colocaram o Chicago Bulls contra o Los Angeles Lakers de Magic Johnson, em um confronto que marcou a transição entre duas eras de NBA. Era a primeira vez que Jordan chegava às finais, enquanto o Magic buscava seu 6º título. O Lakers surpreendeu ao vencer o jogo 1 em Chicago, mas Jordan e o Bulls responderam de forma dominante, vencendo os próximos 4 jogos consecutivos para fechar a série em 4-1 e garantir o primeiro título da história da franquia. O momento mais memorável foi no jogo 2, quando Jordan acertou o famoso The Move, uma bandeja acrobática alternando a mão no ar, um símbolo de sua genialidade. Look away to Livingston. Jordan. Oh, a spectacular move by Michael Jordan. That's 13 consecutive field goals. Jordan teve médias extraordinárias de 31,2 pontos, 11,4 assistências, 6,6 rebotes e 2,8 roubos de bola na série, com um aproveitamento de 56% nos arremessos de quadra. Jordan is the most talented player in the NBA, by far. A temporada de 92 foi uma continuação do auge de Michael Jordan e do Chicago Bulls, consolidando ainda mais o domínio da equipe. Jordan conquistou mais um título de cestinha da temporada, mantendo uma eficiência absurda. Foi nomeado para o primeiro time de defesa da NBA e ganhou seu 3º prêmio de MVP de temporada regular. Com a melhor ofensiva da liga, o Bulls registrou um recorde da franquia de 67 vitórias na temporada regular. Nos playoffs, o Bulls avançou com autoridade até chegar às finais, onde enfrentou o Portland Trail Blazers de Clyde Drexler. A mídia fomentou uma narrativa de rivalidade entre Jordan e Drexler, sugerindo que o ala do Blazers poderia ser superior devido ao seu arremesso de longa distância. Jordan respondeu de forma histórica. No jogo 1, ele converteu 6 bolas de 3 no primeiro tempo e marcou 35 pontos, estabelecendo o recorde para mais cestas de 3 e mais pontos em um tempo de finais. Chicago setting up Jordan, wide open. Blazers get back. Pippen back for Jordan again for 3. Jordan for 3. Jordan for 3. Yes! 2. Here's Jordan for 3. Yes! Após acertar sua 6ª bola de 3, Jordan deu o famoso gesto do shrug. Essa atuação se tornou um dos momentos mais icônicos da sua carreira. Apesar de Portland empatar a série em 2-2, o Bulls foi simplesmente superior. Eles venceram os 2 jogos seguintes para fechar a série em 4-2, conquistando seu 2º título consecutivo. Jordan teve médias impressionantes nas finais, com 36 pontos, 4,8 rebotes, 6,5 assistências e 1,7 roubos de bola por jogo. Scottie Pippen e Michael Jordan entraram na temporada de 92-93 exaustos, e o Bulls não foi tão dominante na temporada regular. Mesmo cansado, Jordan liderou a NBA em pontuação pelo 7º ano consecutivo e também foi o líder da liga em roubos de bola. Apesar das dificuldades, Chicago alcançou as finais da NBA pela 3ª vez seguida, enfrentando o MVP da temporada, Charles Barkley, e o Phoenix Suns, o melhor time da temporada regular. Barkley, que também foi o destaque no Dream Team, estava em alta, e alguns até sugeriam que ele era melhor que Jordan, o que motivou Jordan ainda mais. A série começou favorável ao Bulls, que venceu os 2 primeiros jogos fora de casa, mas o Suns reagiu, vencendo os jogos 3 e 5 em Chicago. No jogo 4, Jordan brilhou com 55 pontos, a 2ª maior pontuação em um jogo de finais, para garantir a vantagem da série. That motherfucker would not let me win that game. And Michael just outplayed me.
That was probably the first time in my life that I felt like there was a better basketball player in the world than me, to be honest with you. Early going, Phoenix 6 and Chicago 2. Michael Jordan want to make it a game 6. Back in Phoenix on Sunday. Jordan, yes, 22. Bulls have hit their last 7 straight as Michael Jordan. Bulls have led by as many as 7. Seldom used during the season. Jordan, yes! A sight of Stacey King from behind him. Jordan with 15. Right now, he's just 2 for 9 from the floor. Not real confident shooting. Might go up, crowd wanted to travel, and then it's thrown away. Oh, Jordan and Ainge trash talking. Ainge with his hands on. Com a série em 3-2, os 2 últimos jogos seriam disputados no Arizona. No jogo 6, o Suns liderou boa parte do último quarto, mas Jordan manteve o Bulls no jogo. Surpreendendo a todos, MJ não tentou o arremesso final, mas passou a bola para John Paxson, que converteu com uma cesta de 3 pontos decisiva para garantir o título. Jordan terminou as finais com médias absurdas de 41 pontos, 8 rebotes e 6 assistências por jogo, com 51% de aproveitamento nos arremessos e 40% nas bolas de 3. Um mês após conquistar o tricampeonato, o mundo de Michael Jordan foi abalado com o assassinato do seu pai, James Jordan. I had him for 32 years, you know, and he taught me a lot in 32 years. You know how many kids get that opportunity? Very few. In today's society, get the chance to spend that much time with their parents and get that type of influence. Devastado pela perda, MJ decidiu se afastar do basquete, anunciando sua aposentadoria e colocando seu amor pelo jogo em pausa. Durante 18 meses, ele se dedicou ao beisebol, buscando honrar o sonho de seu pai, mas a paixão pelo basquete nunca o deixou. Então, em 1995, Jordan voltou ao jogo que o tornou uma lenda, anunciando seu retorno com um simples e icônico comunicado de imprensa: I'm back. Logo, ele mostrou que ainda era uma força no basquete, marcando impressionantes 55 pontos contra o Knicks em apenas seu 5º jogo de volta na famosa Double Nickel Game. No entanto, o período longe das quadras cobrou seu preço. Jordan lutou com sua eficiência nos arremessos, registrando o pior aproveitamento de sua carreira, 41%. Evidenciando o impacto de uma pausa tão longa. Nos playoffs de 95, na segunda rodada contra o Orlando Magic, o retorno de Michael Jordan encontrou um obstáculo inesperado. Mesmo com médias impressionantes de 31 pontos por jogo, com 48% de aproveitamento nos arremessos, o Bulls enfrentava dificuldades na área pintada. Horace Grant, que antes era o ala pivô titular de Chicago, agora estava do outro lado, jogando pelo Magic e ao lado de um jovem Shaquille O'Neal, formando uma força dominante no garrafão que o Bulls não conseguia igualar. Muitos atribuem a derrota ao fato de Jordan ainda não estar em sua melhor forma após a pausa no beisebol. E há alguma verdade nisso. No entanto, Michael Jordan apresentou números consistentes com seu padrão. A derrota não foi apenas sobre o desempenho individual de Jordan, mas sim sobre o fato de que o basquete é um esporte coletivo. O Magic tinha um time maior, mais profundo e mais preparado, o que acabou sendo diferencial na série. Após a derrota em 95, o Bulls fez uma movimentação decisiva para voltar ao topo. Adicionaram Dennis Rodman ao elenco. Last week, the Bulls announced the acquisition of a player many people consider the most controversial basketball star in the NBA. Rodman, conhecido como o melhor reboteiro de todos os tempos e um dos defensores mais ferozes da história da NBA, trouxe a intensidade e a força que o time precisava no garrafão. Sua habilidade de dominar os rebotes e impactar defensivamente era a peça final que faltava para complementar Jordan e Pippen, solidificando um trio que ficaria marcado como um dos mais formidáveis da história do basquete. Além de Dennis Rodman, o Bulls reforçou ainda mais sua equipe com a adição de Steve Kerr, o arremessador de 3 pontos mais preciso da história da NBA, e com o impacto defensivo de Ron Harper, por sua energia defensiva e capacidade de marcar diversas posições. O time também contou com o talento de Tony Kukoc, um dos alas pivôs mais versáteis da NBA, capaz de contribuir tanto ofensivo quanto defensivamente. Com esse elenco reformulado, Jordan agora tinha o melhor grupo de apoio da liga na temporada 96, preparado para alcançar feitos históricos. Na temporada de 96, o Bulls foi tão dominante que se tornou apenas o 2º time da história da NBA a liderar tanto a classificação ofensiva quanto a defensiva. Seu índice de 3,4 de net rating permanece o melhor de todos os tempos, e o recorde de 72 vitórias e 10 derrotas se tornou o melhor da liga até aquele momento. Michael Jordan, claro, conquistou o MVP da temporada. Nos playoffs, a única resistência que o time enfrentou veio do Seattle Supersonics nas finais, onde Gary Payton foi o primeiro defensor a conseguir limitar um pouco o desempenho de Jordan. Contudo, Payton não foi páreo para o domínio de MJ, e o Bulls conquistou seu 4º título. No vestiário após a vitória, Michael chorou intensamente, pois essa foi a primeira vez que ele venceu um campeonato sem a presença do seu pai. He's a voice of reason that always drove and challenged me. That's the type of father I am. Like a friend? Yeah, like a friend.
Quando a temporada de 97 começou, o Bulls continuou dominando a NBA com 4 futuros Hall da Fama, o mais preciso arremessador de 3 pontos da história e outros excelentes jogadores de apoio. Nenhuma equipe conseguia se igualar ao Chicago, que rodava o triângulo ofensivo como uma máquina bem lubrificada. O Bulls dominou a temporada regular com 69 vitórias, e chegar às finais parecia fácil, já que perderam apenas 2 jogos em 3 séries de playoff. No entanto, nas finais, a tarefa não foi simples, pois enfrentaram o formidável duo de John Stockton e Karl Malone do Utah Jazz. Essa série ficou marcada pelo famoso Flu Game, onde Jordan sofreu de intoxicação alimentar e febre antes do crucial jogo 5, com a série empatada. Mesmo doente, Jordan jogou e com todas suas forças conseguiu marcar 38 pontos e o Bulls venceu por 90-88. Michael Jordan able to line drive it home for his second 5-15. Michael Jordan is back, putting the move on Chris Mars. So Jordan has out. Jordan to the crossover. Yes. Up to two. Jordan got the step. Jordan has tied down in this game number 5 as Michael Jordan cuts it to a 5-point. Jordan fires for yes. And he's tied the game at 77. And he did it in casual form. No jogo 6, Jordan confiou em Steve Kerr para o arremesso final, e Kerr acertou um jumper nos segundos finais para garantir o título. Quando a temporada 98 começou, o Bulls estava operando no limite. Pippen enfrentava problemas de lesão e disputas com a gestão, e Rodman estava mais descontrolado do que nunca, mas ainda tinha Michael. Apesar de não ser tão atlético como antes e de sua eficiência ter diminuído, Jordan ainda era capaz de ganhar jogos sozinhos. O Bulls terminou a temporada regular com 62 vitórias, mesmo com Pippen perdendo metade da temporada, o que garantiu a Michael seu 5º prêmio de MVP da NBA. Nos playoffs, o time sobreviveu ao Indiana Pacers na final da Conferência Leste, vencendo o jogo 7 por 5 pontos. Nas finais, o Utah Jazz os aguardava novamente, mais determinado do que nunca em uma série defensiva difícil, onde nenhum time conseguiu marcar 100 pontos. Jordan mais uma vez mostrou seu fator decisivo, acertando talvez o arremesso mais famoso da história da NBA sobre Byron Russell, selando o 6º título do Bulls. Jordan for 3. Got it. Jordan over Russell. Up the glass. Jordan wheels inside around Anderson. And Jordan, daylight for 3. Michael springs free and takes the lob from Kukoc. Call it on Malone down at the other end. Jordan for 3. And there's his answer. His first basket. Here's Michael. He's got 21. I'm watching Jordan. They want even more so than usual, and that's why. Left alone, he doesn't take the 3. Michael, fade away. Since I played. Jordan against Anderson. He's still Michael Jordan. Jordan with the jumper. Michael working on Russell. Brings them to within 1. Or from championship number 6. Jordan. Open. Chicago with the lead. Timeout Utah. 5.2 seconds left. Michael Jordan running on fumes. Got a piece of it. It comes off. The Chicago Bulls have won their 6th NBA championship, and it's their second three-peat. 6 títulos em 8 anos, com 6 prêmios de MVP das finais, fizeram de Michael Jordan uma lenda do basquete. Após 98, Jordan se aposentou pela 2ª vez, marcando o fim de seu auge. Sua carreira no Bulls pode ser dividida em 3 partes. A primeira é de 1984 a 1990. Foi a era em que Jordan era o jogador mais atlético da NBA, uma máquina de pontos, superando os adversários com sua velocidade. No entanto, o basquete é um esporte coletivo, e Jordan não tinha companheiros de qualidade suficientes e não confiava totalmente nos que tinha. A segunda fase de Jordan foi o primeiro tricampeonato, quando ele desacelerou um pouco, se tornou fisicamente mais forte, aprimorou seu jogo e passou a confiar mais nos companheiros. E finalmente veio o segundo tricampeonato, onde o Bulls contou com um elenco mais profundo e versátil da NBA, com Pippen, Rodman, Kukoc, Kerr e Harper.
criando uma equipe quase imbatível. Mesmo quando estava fisicamente mais velho, Jordan demonstrou que ter bons companheiros era essencial para conquistar títulos na NBA. Michael Jordan passou 2 anos jogando pelo Washington Wizards, de 2001 a 2003, após sua segunda aposentadoria do Bulls. Embora já não estivesse no auge de sua forma física, ainda demonstrou momentos de grande habilidade, especialmente na temporada de 2002-2003, quando teve médias de 20 pontos por jogo, se tornando o jogador mais velho a atingir a marca de 40 pontos em uma partida. No entanto, a passagem de Jordan pelo Wizards foi marcada por uma equipe limitada e pela tentativa de revitalizar a franquia. E aí está a lenda de Michael Jordan, um jogador que redefiniu o basquete e elevou o esporte a um novo patamar. Mais do que números, prêmios ou títulos, MJ personificou a excelência, o espírito competitivo e a capacidade de transcender limites. Quando o jogo estava em sua fase mais crítica, ele sempre entregava, provando que a grandeza não é apenas sobre vencer, mas sobre a maneira como você vence. Se o debate sobre o maior de todos os tempos continua aceso, uma coisa é certa: o impacto de Michael Jordan é intocável. 6 títulos, 5 MVPs e incontáveis momentos históricos que estão gravados na memória de todos os fãs de basquete. Jordan não apenas dominou o esporte, ele o redefiniu. Quando pensamos em GOAT, não falamos apenas de estatísticas, falamos de legado, de domínio, de momentos que nos deixam sem fôlego, e Jordan é a personificação disso. Então, se alguém perguntar quem é o maior jogador de todos os tempos, você pode até argumentar, você pode debater, mas o que Jordan fez em quadra e fora dela transcende qualquer discussão. Ele é mais do que um jogador, ele é um ícone, o padrão pelo qual todos os outros são medidos. No fim, há muitos nomes no basquete, mas só há um Michael Jordan. Game on the line. Who would take the last shot? Me. That's a dumb question. Me.